Olá, amantes da música brasileira! Hoje a gente vai falar do álbum de 1993, Para Todos, do Chico Buarque de Holanda, um dos maiores discos da carreira desse cantor e compositor, mas que nem sempre é um disco tão lembrado como é, por exemplo, Construção, mas que, olha, é tão bom quanto. Vamos falar sobre ele logo depois daquela vinheta que vai chegar pra vocês agora! Sempre lembrando a vocês para deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para as notificações. Considere ser membro aqui do canal. Olha, tá chegando conteúdo exclusivo para membros e olha, vai valer a espera, viu? Vocês vão gostar do que tá vindo por aí. Então, quem quiser já seja membro aí do canal, qualquer quantia já ajuda a gente pra caramba. E também comente por aqui o que vocês têm para falar sobre esse álbum, sobre esse tema, enfim, o que vocês têm para dizer sobre o Chico Buarque. Aí, se você não tem nada para dizer, se não é algo que te interessa falar, você pode só deixar um comentário para engajar, pode ser hashtag Juscelino para todos. Juscelino para todos, a nossa hashtag aí, deixa aí para mostrar que você viu o vídeo, tá bom? Gente, no ano de 1993, o Chico lança esse disco Para Todos, que dá fim a um jejum, né? O Chico Buarque estava num jejum aí de quase 4 anos, sem lançar uma música, sem gravar uma música, sem subir nos palcos. Juscelino, por que ele fez uma doideira dessa, né? Um compositor assim, que sempre lançava regularmente. Acontece o seguinte, inclusive a partir do Para Todos, os lançamentos do Chico começam a ser mais espaçados, né? Não são assim anualmente. Isso porque ele começa a investir também na carreira literária. E o que fez esse disco demorar quase 4 anos para sair com relação ao anterior foi justamente isso. O primeiro livro do Chico Buarque, né? O primeiro livro que foi o Estorvo. O Chico Buarque escreveu o Estorvo, né? O seu primeiro romance e tudo. Ele escreveu ali, ele ficou quase um ano escrevendo. Depois que ele escreveu, foi para a série de lançamentos, sessão de autógrafos, muitas viagens, muitos países. Rapidamente o livro foi traduzido para 7 línguas e quando o livro é traduzido, tem muitas entrevistas com o autor para que saiba qual é a melhor adaptação para determinadas línguas e tal. Então foi um tempo que o Chico Buarque ficou muito dedicado a esse primeiro livro dele, O Estorvo, né? Inclusive tem até uma entrevista no período do Chico Buarque lá no programa do Jô, né, que ainda era no SBT, né, no Jô Soares 11h30, ele falando sobre O Estorvo, o seu primeiro livro. O Estorvo escrevi porque eu quis escrever, eu estava querendo escrever um livro há algum tempo, sem saber, talvez, eu já estava alimentando esse livro há bastante tempo. E aí ficou um tempão sem lançar, evidentemente, quando ele teve que sair ali para fazer música de novo, e o próprio Chico fala que teve que, nossa, relembrar algumas coisas, sabe? Sair daquela ideia de literatura e agora botar a cabeça na música, tirar o violão que tava ali no canto e relembrar algumas coisas. Então, quando o Chico vem para gravar o Para Todos, ele tá sem canções, porque na época que ele foi escrevendo o livro, ele não escreveu canções. Então, quando ele chega pra gravar o Para Todos, né, começa os processos de gravações, o Chico não tinha música. Quer dizer, ele chega com 4, na verdade, né? Vamos falar sobre essas 4. Ele chega com uma canção Pivete, que ele grava aqui, ele gravou lá em 78, naquele disco lá da Samambaia, né, o famoso disco. Ele regrava essa música Pivete, 2 parcerias ali com o Edu Lobo, que ele tinha feito pra peças teatrais. Na verdade, ele fez um pra peça teatral, o Corsário do Rei, o Choro Bandido, né? Então, o Choro Bandido ele fez pro Corsário do Rei ali com parceria com o Edu Lobo, e pro balé, o Grande Circo Místico, aquele balé maravilhoso, ele regrava aqui também o Sobre Todas as Coisas. Então, assim, ele tinha essas canções, mais a canção Piano na Mangueira, que ele tinha composto ali com o maestro Tom Jobim. Maestro Tom Jobim, que tem muito a ver com esse disco aqui do Chico Buarque. A gente vai contar essa história. Então, o Chico, ele tem ali um tempo pequeno para fazer muitas canções. Ele já tinha 4, você tem 12 ao final aqui, então ele compôs 8 canções num espaço ali de 2 meses, o que não é muito comum pro Chico Buarque. Chico Buarque demora fazendo canções, ele já falou que ele revisita, vê, ele é metódico e tudo e tal, então não é muito comum, não era muito comum na carreira do Chico ele fazer tantas canções em um curto espaço de tempo dessa forma, o que pode ter sido, assim, impulsionado pelo fato dele estar muito tempo sem fazer música e talvez isso fez com que ele fizesse mais rápido as coisas ali, mas tem uma obra aqui que, olha, tem
pérolas maravilhosas, né? O pessoal diz que esse disco, Para Todos, é o primeiro da fase, digamos, madura do Chico Buarque, né? É o primeiro cabelo branco do disco do Chico Buarque, digamos assim, porque ele estava aqui recém completando 50 anos e, digamos assim, que é um evidente amadurecimento poético. O Chico Buarque amadureceu poeticamente de uma maneira incrível, não é? Tinha alguns fatores para isso, por exemplo, esse é o primeiro disco que o Chico Buarque lança na redemocratização, e a gente sabe que o Chico Buarque foi alguém que combateu muito a ditadura militar, foi alguém que lutou muito contra aquele regime e que agora é um disco que ele lança na redemocratização, em que ele consegue colocar os olhares para outros lugares, embora a nossa redemocratização já no ano de 93 não tava lá as mil maravilhas, né? Já tinha um impeachment lá do Fernando Collor de Mello, que aliás nem foi impeachment, ele renunciou para evitar esse impeachment, muitos casos de corrupção, então o primeiro governo eleito democraticamente foi um fracasso, né? Foi um caos e assim, não tinha muito o que comemorar na questão de melhoras políticas, assim, o que tinha de comemorar era de fato que o povo estava escolhendo ali os seus representantes, não é? E essa capa aqui, olha que capa maravilhosa. Eu vou falar um pouquinho mais dela quando eu falar sobre a última música, né? A última faixa do álbum fala sobre a capa do álbum, né? Uma brincadeira que eu não lembro se o Chico Buarque fez antes em algum disco dele, mas ele tem essa, digamos, uma metalinguagem, né? Uma música que fala sobre a capa do próprio álbum. E essa capa aqui, gente, foi o seguinte, o Chico Buarque foi preso, tá? Aqui não foi que ele posou pra tirar a foto, não. Isso aqui é uma foto de fato, ele sendo fichado pela polícia. A irmã dele achou lá nos arquivos, né? Falou, olha o Chico, olha aqui, lembra disso aqui? E aí é o seguinte, né? Playboyzão, Chico, né, e tal, ficava ali de brincadeira roubando carros. Olha a brincadeira dos moleques, eles iam lá, abria o carro da pessoa, dava aquela ligação direta e descia, né? Vazava com o carro e tal e largava em qualquer outro lugar, né? Então eles faziam essa molecada aí, não roubavam exatamente, mas, né, tiravam ali do lugar, passavam pra outro e deixavam lá, né? Não é que eles levavam o carro pra eles, mas tinha essa infração. E ele foi pego numa dessas aí, e aí ele foi fichado. Deve ter tomado o esporro do pai, né? Família rica, né? Tirou ele de lá. Mas ele tem essa foto aqui, essa lembrança desse momento de pivete. Aqui ele faz algumas relações com uma canção dele aqui, que é como se ele fosse um jovem infrator, assim como muitos dos pivetes que ele exalta aqui, não é? Que vai pro mundo do crime por falta de opção. E aqui, como o disco é para todos, né? Tem uma série de fotos aqui que foi feito com Lambi Lambi numa feira lá do Rio de Janeiro. Então ele pegou essas fotos aqui, são várias pessoas, ó, atrás também tem várias pessoas aqui, que é essa ideia do para todos, né? São várias etnias, são vários tipos de pessoas. Então ele teve essa ideia aqui do para todos também nessa forma. É claro que para todos ainda tem outra brincadeira com o nome, né? Que a música para todos, ela é uma espécie de baião estilizado ali, né? Um forrozinho miudinho ali. E é claro que para todos tem aquela lenda, que lógico, que já foi rebatida e tal, mas tinha no período ali uma lenda de que a palavra forró vinha de for all, né? For all, do inglês. Como se o nosso forró viesse de for all, do inglês. E for all é exatamente para todos, né? For all. Assim, ele brinca com essa coisa aqui e faz o para todos. E só, né, contextualizando, é claro que isso foi uma coisa que foi falada no grande período aí, ficou essa lenda de que, olha, o forró vem de for all e tal, mas não é nada disso, né? Tinha forró bodó antes, veio de outros lugares. Algum dia a gente pode fazer um vídeo falando sobre a história do forró. Mas esse lance de for all é a primeira fake news da história, né? Isso é mentira, rapaz. Isso aí é fake news. É fake news o nome? Como a gente fala em português, fake news, né? Que forró vem de for all. E aqui o Para Todos é um pouco sobre isso. Então o Chico Buarque, em espaço de 3 meses, fez ali o resto das canções e o disco saiu no finalzinho de 1993. Tem muita canção aqui, né, por conta desse amadurecimento do Chico, que ele fala sobre o tempo, sobre a passagem do tempo, sobre olhar a passagem do tempo. Já é uma visão de alguém envelhecendo. O próprio Chico falava que não tinha medo de envelhecer e que estava gostando dessa ideia de chegar aos 50 e tal, de começar ali a tatear um pouco a velhice. E ele fala muito aqui sobre a passagem do tempo, sobre o artista olhando essa passagem do tempo. Tem muita coisa nesse sentido. Como a gente vai ver agora aqui no Faixa a Faixa, e vai ver como o Chico Buarque fez muitas canções ótimas e rápido, né, num curto espaço de tempo. Começando pela música título, né, o tal do For All, né, o tal do Para Todos, o tal do forrozinho aqui, que é de fato um forrozinho inicial, que é uma música assim que você ouve assim e você fala, cara, esse é um clássico, não tem como, né, de uma melodia
linda, incrível, e que o Chico Buarque faz ali uma árvore genealógica, digamos assim, de artistas que fazem parte da formação dele, porque um artista é isso, o artista ele tem a formação dos mestres do passado, tem a formação do pessoal que tá do lado aqui da mesma geração, e tem a formação das pessoas que estão vindo, né? Evoé, jovens artistas, como ele fala aqui na música. De uma melodia linda, né? O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Né? Eu falei sobre essa música numa live que eu fiz aqui sobre Chico Buarque, uma live cujo título é Como Chico Buarque Compõe. Né? Então eu falo um pouco sobre as redondilhas que ele utiliza aqui, sobre a metrificação perfeitinha que ele faz. E ele fala que, enfim, ele homenageia muitos artistas aqui. Ele cita o Milton Nascimento, ele cita Gal Costa, ele cita Bethânia, ele cita o Hermeto Pascoal, ele cita João Gilberto, Luiz Gonzaga, ele cita Ari Barroso, ele cita Noel Rosa, ele cita todo mundo aqui, né? E ele fala que ele pescou essa coisa do meu pai era paulista com o Tom Jobim, né? Conversas com o Tom Jobim que falava, meu avô era pernambucano e não sei o que e tal. Ele fazia essa espécie de conversa onde ele falava, e o meu bisavô mineiro, meu pai paulista. E essa conversa do Chico aqui é como se fosse uma conversa que ele tendo com o Tom Jobim. E é uma música homenagem ao Tom Jobim, né? Total. Porque ele coloca o Tom Jobim como uma referência maior dele. Então ele fala, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro, que seria o derradeiro apelido que ele dá ali para o Tom Jobim. O Tom Jobim ficou tão maravilhado, mas tão maravilhado com essa homenagem, que ele acabou gravando um álbum logo na sequência, né, no ano seguinte, em 94, chamado Antônio Brasileiro, e que, né, infelizmente foi o último álbum do Tom Jobim, porque no ano de 94 Tom Jobim chegou a falecer. Ele conta essa história, né, o Chico Buarque conta que quando ele fez Para Todos, ele mandou pro Tom Jobim já não tava mais a fim de ficar ouvindo músicas, tava meio de saco cheio de ouvir música. Ele falou, ouve só essa, pra mostrar a homenagem dele. E o Tom Jobim ficou tão feliz quando ele viu. Tem uma carta, né, que ele pede lá, ele tava numa churrascaria, ele pede pro garçom lá, pra alguém trazer, traz pra mim um papel pra eu mandar um fax agora pro Chico, porque o Chico escreveu um negócio aqui pra mim, e eu fiquei muito feliz. Ele me chamou de Antônio Brasileiro, um apelido assim, carinhoso, né, e lindo, né. E aí, essa carta, eu vou até ler pra vocês aqui, é sensacional. Ela tem, aí você tem fotos, aí a edição vai botar foto aí, da cartinha. Tom escreveu para o Chico logo depois, mas eu vou ler aqui na íntegra pra vocês, se eu achar, né? É aqui, ó. Ele fala assim, ó. Chico, my love, a tua homenagem me deixou estarrecido. Eu estou desvanecido, deliquescente, maravilhado. Eu sempre tive a ideia de fazer uma música para todos. Falei com o Vinícius e ele fez com o Baden o Samba da Bênção. Né? A minha toada nunca aconteceu, mas agora aconteceu. É bom amar depois de perder. Estou um pouco inebriado, tomando Fernet Branca. Imagina. A mesa tá muito busy. Beijo, beijo, beijo. Essa é a carta aqui do Tom Jobim, que denuncia um pouco, né? Que, olha, eu falei com o Vinícius de Moraes na época pra gente fazer uma coisa assim, e ele acabou fazendo Samba da Bênção, que era uma espécie também de homenagem a outros artistas, com o Baden Powell, né? Como eu falei, essa homenagem pro Tom Jobim, ele ficou muito feliz, ele utilizou Antônio Brasileiro como título do seu último álbum, né? E, infelizmente, o Tom faleceu no final de 94, ali um ano depois do lançamento do Para Todos, assim, então foi a derradeira homenagem de Chico Buarque aí para o seu maestro soberano. Tem até uma versão, vocês acham por aí pela internet, que é o Chico cantando com a Gal, com o Djavan, com o Dorival Caymmi, com o próprio Tom Jobim. Então, assim, é um espetáculo essa canção Para Todos. E aqui ele segue na sequência com Choro Bandido, uma música muito linda que ele fez ali com o Edu Lobo para o Corsário do Rei. O Tom Jobim participa muito, aqui é muito presente nesse álbum, né? Tanto que ele dá ali uns toques, tanto na letra do Chico, como na música do Edu Lobo. O Edu Lobo conta uma história engraçadíssima. O Tom Jobim, ele modifica um trecho lá, né? Ele fala, não, você podia fazer o caminho harmônico assim, ó. E o Edu Lobo acatou, né? Acatou essa dica do mestre, do Tom Jobim. E aí, quando o Tom Jobim tocava essa mesma música, Choro Bandido, ele chegava na parte que ele mesmo tinha dado a dica, ele tocava e falava, nossa, Edu Lobo, você é um craque, né? Como se fosse Edu Lobo que tivesse feito de fato, né? E aqui é uma letra que, enfim, que fala sobre como os poetas podem falar, mas podem ser outra coisa, o quanto a arte, ela tem essa coisa do, olha, existe o discurso, existe o quem é o artista. Então, ele começa aqui, mesmo que os cantores sejam
falsos como eu serão bonitas, não importa, são bonitas as canções. Mesmo miseráveis os poetas, os seus versos serão bons, mesmo porque as notas eram surdas, quando Deus, sonso e ladrão, fez das tripas a primeira lira que animou todos os sons. Então aqui ele fala de uma série de mitos gregos, né? E aí foi que o Tom Jobim, ele deu uma alfinetadinha na letra, num trecho que o Chico fala: mesmo que você fuja de mim por labirintos e alçapões. E aí ele fala: não, esse alçapão não é grego, né? E tal, e você deu errado aí, não sei o quê. Porque ele tá tentando fazer referências gregas aqui, né? E labirinto tem, né? Tem o Minotauro lá, tem essas coisas tudo. Mas alçapão, segundo Tom Jobim aqui, o Chico Buarque teria errado. É uma música delicadíssima, linda canção e é espetacular. Na terceira música, Chico Buarque fala do tempo e o artista, né? E aqui, cara, essa é uma das letras mais belas. As letras do Chico Buarque, né? Não tenho o que dizer. Mas essa, né? Tempo e artista, ela é de uma delicadeza que é o quanto o artista olha o tempo passar e o que o tempo faz com o artista, né? O artista que consegue fazer a paisagem, um artista que consegue fazer a fotografia daquele momento, consegue ler esse passar de tempo, o tempo passar nele. E assim, é de uma delicadeza incrível. E mais uma vez aqui, a relação de tempo. Tem um pouco no Para Todos, né? Que é aquela coisa de evoé jovens artistas com pessoas do passado, pessoas do presente, contemporaneidade, sabe? O tempo passando ali, né? Uma linha do tempo, digamos assim, onde você fala do Noel lá do passado, do Ari lá do passado, onde você fala no presente do Chico, né? Do Gil, do Caetano, e onde você fala de evoé jovens artistas que estão chegando por aí, né? Essa passagem de tempo. E aqui no Tempo e Artista, olha, eu vou ler. Presta atenção nessa letra. Imagino o artista num anfiteatro, onde o tempo é a grande estrela. Vejo o tempo obrar a sua arte, tendo o mesmo artista como tela. Nossa Senhora! Aí ele fala: modelando o artista ao seu feitio, o tempo com seu lápis impreciso, põe-lhe rugas ao redor da boca, como contrapesos de um sorriso. Que absurdo, né? Já vestindo a pele do artista, o tempo arrebata-lhe a garganta. O velho cantor subiu ao palco, abre a voz e o tempo canta. Nossa Senhora! Dança o tempo sem cessar, montando o dorso do exausto bailarino. Trêmulo, o ator recita um drama que ainda está por ser escrito, né? Olha, que tem a doideira do surrealismo, né? O jogo de tempo que já não é o jogo linear que a gente conhece. No anfiteatro, sob o céu de estrelas, um concerto eu imagino, onde num relance o tempo alcance a glória e o artista o infinito, né? Escreve bem, né? Escreve bem o carinha aí. Tempo e artista aqui. E aí ele chega na quarta canção, que é um divertido samba, né? Que é o De Volta ao Samba. E assim, é quase como o Chico falando de si mesmo, porque, como eu falei pra vocês, ele ficou 4 anos sem lançar nada, né? Então, quase 4 anos, assim. Quase completou 4 anos sem lançar nada. Então, o De Volta ao Samba era, de fato, a volta do Chico. Tanto que quando ele fez o show do Para Todos, ele abria com o De Volta ao Samba. E os primeiros versos eram bem sugestivos, né? Que ele fala: pensou que eu não vinha mais. Pensou? Cansou de esperar por mim, acenda o refletor, apure o tamborim, aqui é meu lugar, eu vim. Ele fala da volta dele aos palcos, da volta dele ao samba, e faz uma homenagem ao samba como algo acima dele, né? Pois ele fala aqui nos versos: pois quando de uma vez por todas eu me for e o silêncio me abraçar, né? Quando ele morrer, você sambará sem mim. Então ele fala do samba: samba, você continua, você é maior do que eu. Eu, como pessoa que vou morrer, o Chico Buarque deixará de existir, mas o samba será samba, o samba é acima de tudo. Sensacional aqui o De Volta ao Samba, fora uma melodia espetacular, né? Pensou que eu não vinha mais, pensou, cansou de esperar por mim, acenda o refletor, apure o tamborim, aqui é meu lugar, eu vim. Lindo, lindo, lindo. E aqui a gente continua com Sobre Todas as Coisas, que é também parceria com o Edu Lobo. É uma música que o Chico fez com o Edu Lobo pro balé, né? O Grande Circo Místico. Um balé, assim, de músicas delicadíssimas. Acho que vale um dia a gente falar sobre a trilha sonora, que é uma das coisas mais primorosas, né? Que eu já vi em termos de trilha sonora. E aqui tem Sobre Todas as Coisas, que é um amargo poema sobre a natureza de Deus, né? Ou a crueldade dessa natureza, né? Será que Deus é tão cruel a ponto de fazer a gente morrer? Será que Deus é tão cruel a ponto de fazer pessoas que sofrem tanto, que inventam um desejo que ele não pode saciar? E o quão brincalhão é esse ser, o quão cruel
é esse ser. Então é uma letra, assim, pra quem, né, pra quem é cristão, pra quem acredita em Deus e tudo e tal. Putz, é uma letra forte, né? Uma coisa, assim, que a pessoa pode até levar a mal, porque tem versos aqui que são, assim, realmente nihilistas, digamos assim. Que é o que ele fala. Ou será que o Deus que criou o nosso desejo é tão cruel? Mostra o vale onde jorra o leite e o mel, e esses vales são de Deus. Pelo amor de Deus, não vê que isso é pecado desprezar quem lhe quer bem? Não vê que Deus até fica zangado vendo alguém abandonado pelo amor de Deus, né? Então tem essa brincadeira do pelo amor de Deus como clamar, e no final ele fala abandonado pelo amor de Deus, né? Ele foi abandonado pelo amor desse aí, que é o criador de tudo. Então é uma música amarga, uma música cruel, aqui cantada pelo Chico, claro, mas no Grande Circo Místico foi cantada pelo Gilberto Gil, de uma maneira incrível. Aqui continuamos, né? Outra Noite, uma parceria com Luiz Cláudio Ramos, né? Que é o grande violonista do Chico, arranjador também e tal. E ele entrega 2 canções, porque o Chico põe letra e grava aqui. A primeira é Outra Noite, né? Que ele fala outra noite, outro sonho, como se eu sonhasse o sonho de outro dono, outro fumo, outra cinza, outra manhã. Mordo a fruta, outro é o sumo. Ando pela casa com outro prumo, outra sombra, outono, chuva, temporã. Será que já não vi de modo impessoal? E em tempo diferente um dia estranhamente igual, dias iguais, avareza de Deus, passando indiferente por estranhos olhos meus. Então, mais uma vez, a ideia do tempo aqui, muito presente, né? E ele fala, outros olhos no teu rosto, vou falar teu nome, já teu nome é outro. Outra bruma, sombra de outro sonho, alguém na manhã de junho, outono, outubro, além. O Chico fez essa letra aqui, né? Essa letra um pouco sonhadora, um pouco com um desvanecer de tempo, né? Uma coisa assim. E ela foi feita para um programa de TV, olha que curiosidade, um programa de TV da TV portuguesa, que era um programa que falava sobre pessoas desaparecidas. E segundo o Chico Buarque, era uma série sobre pessoas desaparecidas, segundo o Chico, ele nunca viu esse programa, mas acabou fazendo mesmo assim a canção que serviu de trilha sonora para aquilo, né? Aqui com o Luiz Cláudio Ramos. A gente segue pro lado B, né? O lado B a gente tem o quebra-queixo Biscate, né? Uma música que Chico Buarque compõe e que ele canta aqui com a Gal Costa, né? Que é um divertidíssimo samba em que o Chico fala como um marido, né? Um marido reclamando da esposa, a Gal fala como a esposa reclamando do marido. Então é tipo uma briga ali, um falando mal do outro e tal. E é muito engraçado porque eles fazem aquela coisa. O Chico canta um verso reclamando dela, ela canta um verso reclamando do Chico, e aí depois eles cantam os dois ao mesmo tempo os versos, um reclamando do outro. Só que no final eles se encontram ali pra cantar a mesma letra, que é vamos combinar de sair, vamos, né, vamos nos divertir e tal. Então tem essa, digamos, essa dinâmica de casal que briga, mas ao mesmo tempo se entende de uma certa forma, né? Tem uma curiosidade aqui, uma curiosidade minha, na verdade, que ele fala aqui, ó: vives na gandaia, espera que eu te respeite. Quem que te mandou tomar conhaque com o ticket que te dei pro leite? Quieta, que eu quero ouvir Flamengo e River Plate, né? Eu lembro que na final da Libertadores, acho que de 19, né? Que foi o Flamengo e River Plate, eu postei esse verso no Facebook ainda, olha lá, olha só a época, né? Postei esse verso no Facebook. Quieta, que eu quero ouvir Flamengo e River Plate, que Chico lançou em 93 uma música que veio a ser final da Libertadores ali, de 2019, né? Então aqui tem essa coisa, né? Ele fala, vivo de biscate, queres que eu te sustente, se eu ganhar algum vendendo mate, dou-te os badulaques de repente, anda de eu sigo inadimplente, né? Ou seja, eu tô me fudendo aqui pra cuidar dessa relação. Aí a Gal, né, que responde como uma mulher, reclama também. Chamo você pra sambar, levo você pra benzer, fui pegar uma cor na praia, só faltou me bater. Basta ver um rabo de saia pro bobo se derreter. Nossa, é sensacional. Aí depois ela também reclama, depois do River Plate, ela fala, faço lelê pro fumbá, faço pitu no dendê, sirvo o seu pitel na cama e nada dele comer, ai. Telefone é voz de dama, se peteia pra atender, né? Você imagina o cara se peteando pra atender o telefone, porque é voz de dama, né? Então assim, sensacional, assim, essa canção, e divertidíssima, uma canção divertidíssima aqui do álbum. Aí ele segue aqui com Romance, né? Outra canção, essa aqui é uma canção talvez mais tímida do repertório, mas é a outra canção com o Luiz Cláudio Ramos, em que o Chico Buarque faz um daqueles seus, digamos, romances em que deixa o tempo suspenso, né? Aí ele fala, te sequestrei, vou te reter pra sempre, na minha ideia, no teu lugar talvez, fique alguma tonta, uma dublê, uma mulher alheia, na minha ideia vives plenamente, és a pessoa com todas as canções, com momentos bons e as horas más que a memória coa, né? Coisa linda, assim, maravilhosa. E é uma canção, assim, daquelas que, digamos, representa bem esse lance que o pessoal fala muito, que é a maturidade do Chico, né? As músicas dos próximos álbuns do Chico serão muito mais parecidas com essa música Romance. Seguindo com um dos maiores clássicos do Chico aqui, Futuros Amantes. Cara, o que falar dessa música, né? É uma música reconhecidíssima como uma das mais curiosas, uma das mais inebriantes da carreira do Chico, em que ele fala, não se afobe não, que nada é pra já, o amor
amor não tem pressa, ele pode esperar em silêncio, no fundo do armário, na posta restante, milênios no ar. E quem sabe então o rio será alguma cidade submersa. Os escafandristas virão explorar sua casa, seu quarto, suas coisas, sua alma desvão. Sábios em vão tentarão decifrar o eco de antigas palavras, fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos, vestígios de estranha civilização. Não se afobe não, que nada é pra já. Amores serão sempre amáveis. Futuros amantes, quiçá, se amarão sem saber, com o amor que um dia eu deixei pra você. Perceberam o que ele faz na letra? Ele fala que, olha, eu deixo uma carta de amor pra você, tento resolver aqui, mas esse amor não é correspondido, não existe, é guardado no fundo de armário. E aí ele imagina uma Rio de Janeiro milênios e milênios depois, submerso pela água. Então, pesquisadores descem a água e encontram essa carta dele, reconstituem, sábios tentam decifrar, que é super antiga, tentam ver, e isso vira substância para um amor futuro, de futuros amantes. Futuros amantes utilizarão a substância daquele amor não correspondido para servir para amores futuros. Cara, é o Chico Buarque maduro, digamos assim, uma das canções assim mais célebres. E aqui a gente tem novamente o Tom Jobim aparecendo na canção com o piano na mangueira, né? Composição do Chico e do Tom, e que aqui ele também participa da gravação, né? Então o Tom Jobim também canta. E é aquela exaltação à mangueira, e é muito legal porque pedir licença ao morro, né? O Chico Buarque e o Tom Jobim, duas pessoas, de elite, né? Duas pessoas da burguesia que se rendem a esse pé no chão, digamos assim, que existe ali no morro, a esse pé no chão que existe ali o samba da gafieira, o samba do morro. Então são pessoas de elite se rendendo ao samba do morro. E aqui ele fala: Mangueira, estou aqui na plataforma da estação primeiro, o morro veio me chamar, né? De terno branco e chapéu de palha, vou me apresentar a minha nova parceira, já mandei subir o piano pra Mangueira, né? Tom Jobim também falando sobre isso. Tom Jobim que foi tema da Mangueira, Tom Jobim chegou a ser tema da Mangueira, homenageado ali por também ser um representante e tudo. E o Chico, anos depois, né, também foi representado pela Mangueira. A Mangueira ganhou, quando homenageou o Chico Buarque, ganhou o Carnaval Carioca, e isso rendeu também um disco maravilhoso chamado Chico Buarque de Mangueira, que vale a pena também qualquer dia a gente falar sobre ele aqui no canal. Aqui a gente segue com Pivete, né? Pivete, que é aquela canção de 1900 e tralalá, né? O disco do Samambaia de 78 tem a gravação já do Pivete. E assim, né? No sinal fechado, ele vende chiclete, capricha na flanela, se chama Pelé, pinta na janela, batalha algum trocado, aponta o canivete até, dobra carioca, desce a freia caneca, se manda pra Tijuca, sobe o borel, meio se maloca, agita numa boca, descola uma mutuca e um papel, sonha aquela mina, prancha parafina, dorme gente fina, acorda pneu. Então ele tá falando aqui desses meninos de rua, né? Os meninos que tentam batalhar ali, que tentam vencer na vida de uma certa forma, assim mesmo em condição de rua. E aqui ele começa com uma homenagem aos meninos que ficavam ali na igreja da Candelária. Monsieur have money pra manjar. Eles pediam assim dinheiro pros turistas, né? E ele começa com Monsieur have money pra manjar, numa melodia que me lembra muito o que anos depois ele fez com Caravanas, lembra? A culpa deve ser do sol, essa coisa meio miragem. Então ele utiliza aqui, e lembrando que ele, né, realça essa canção, né, traz essa canção de volta por conta muito do que estava acontecendo ali de ataques a essas pessoas, né, esses pivetes, digamos assim, e teve o massacre da Candelária, né, conhecido como a chacina da Candelária ali, mataram alguns desses pivetes, digamos assim, os pivetes maiores. Então, assim, o Chico Buarque faz aqui esse protesto, essa homenagem a eles também. Ninguém se calou, né, inclusive esse massacre da Candelária fez com que muitos grupos de rap também, né, lançassem disco, foi muito importante para lançamentos dos Racionais, tem muita coisa com relação a isso. E aqui a gente finaliza com a foto da capa. A última música do álbum é a foto da capa, que sim, ele tá falando da foto da capa. E aqui eu já expliquei, né, de onde vem a foto dessa capa aqui. Mas eu vou apenas ler a letra pra gente finalizar o nosso papo aqui. Tanto que aqui, ó, no encarte, não sei se vai dar pra ver direito, enfim, mas tem também aqui, ó, a ficha, tudo bonitinho, completo aqui. Então ele fala aqui, ó: o retrato do artista, quando moço, não é promissora cândida pintura, é a figura do larápio rastaquera numa foto que não era para a capa. Uma pose para a câmera tão dura, cujo foco toda lírica solapa. Era rala a luz naquele calabouço. Do talento a clarabóia se tampara, e o poeta que ele sempre se soubera, claramente não mirava algum futuro. Via o tira dali da sinistra que rosnara, e o fotógrafo frontal batendo a chapa. É uma foto
foto que não era para a capa. Era a mera contracapa, face obscura. O retrato da paura quando o cara se prepara para dar a cara a tapa. Que letrinha, né? E assim, olha como ele fala aqui novamente da relação do tempo, né? Então é o Chico Buarque mais velho, de 50 anos, olhando para essa foto, né? Olhando para a foto que virou a foto da capa, né? Que não era para a capa, né? Era uma foto policial, na ficha policial, mas que acabou virando a foto da capa. Ele olha para esse jovem, né? E o jovem imaginando um futuro, que não mira algum futuro, porque ele se imagina poeta, mas tá vendo, você vê na situação. Então é quase que ele olhando no espelho do passado e o passado olhando no espelho do que ele é hoje, né? Uma coisa espetacular. E de fato a foto não era para a capa, mas virou a capa do Para Todos, que é um dos maiores discos da carreira do Chico Buarque, né? Ele voltou, né? Voltou à ativa depois do livro Estorvo, contudo, com um disco antológico e um dos melhores da sua carreira. É isso aí, amigos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para as notificações. A gente tem uma hashtag surpresa no final, né? A gente tá fazendo pegadinha pra ver quem chega até o final do vídeo. Tem um pessoal que tem chegado, então isso é muito legal. Hashtag Juscelino na capa. Hashtag Juscelino na capa. Vamos lá também. Não esqueça de deixar aquele like. Depois de deixar o like, tem uma nova função que é o hypar. Aperte o hypar também para ajudar aqui os seguidores aqui no celularzinho aí de vocês. Quando você deixa o like, quando você ajuda a gente aqui com algum comentário, alguma coisa, ele tem um botãozinho hypar ali. Clica naquele botãozinho hypar e ajuda nós aqui, porque o YouTube não vai ajudar muito não, né? Tá bom, pessoal? Essa foto não era para a capa, mas estamos aqui para todos. Obrigado a todos vocês. Obrigado para todos vocês e até a próxima.